40 Serras Míticas. Como é, gente boa? Estão preparados para mais um episódio aqui desta jornada das 40 Serras Míticas? Espero que sim. Está por um feita, preparar as coisas para o dia seguinte, e o dia seguinte ia ser um dia, também com alguma dificuldade, eram 230 km e tinha 4.710 metros de subida acumulada. Eu já tinha decidido que ia começar a fazer os dias mais cedo, pelo calor. Portanto, eu tinha, no meu plano, eu tinha pensado arrancar entre as 6 e as 7 da manhã. E eu comecei a antecipar as coisas e neste dia saí às 5h30. Contudo, saí e estava ainda de noite, naturalmente, mas à medida que me fui aproximando dos Zésares começou a ficar muita neblina, nevoeiro, frio, e começou de facto a ficar desagradável. Desci até Dornes e em Dornes estive ali também logo no primeiro imprevisto do dia, que havia uma estrada com indicação de estar cortada. Eu arrisquei para ver se dava para passar e fiz 1,5 km e quando lá cheguei não dava mesmo para passar. Portanto, eu estava num estado que não dava, tive que voltar para trás, fazer um pequeno desvio, que por acaso era uma picada muito agressiva, mas pronto, mas fiz e segui caminho. E lá fui subindo rumo à Sertã. Alguns ali no meio de uma povoação que eu já não me recordo o nome, mas estava bastante nevoeiro. De repente saem 3 cães aí de um sítio que eu nem percebi onde é que foi e começam a correr desalmadamente atrás da bike. Posso-vos dizer que os bichos corriam bem, porque eu bati o meu recorde de potência de 2026 para os 5 segundos. Portanto, podem imaginar que os gajos corriam bem. Foram ali 200 metros em que eu ia a rolar acima dos 40 km por hora e os gajos não me largavam a roda. Mas pronto, foi ali um estímulo que até foi bom com aquele nevoeiro e o frio que estava, acabei por aquecer. Mas os bichos, de facto, correram muito. Cheguei à Sertã e na Sertã a coisa o tempo já estava a abrir mais. Já não me recordo bem que horas é que seriam quando cheguei à Sertã, mas seguramente já deveria passar das 7 da manhã, 7h30, 8 horas. E aí começava, digamos, a parte de maior dureza do dia. Eu já sabia que ia ser um dia complicado, porque ia passar por zonas que tinham pouca vegetação e ia fazer umas serras que ia ter que as fazer sempre com calor, não havia alternativa. Bom, a subida começou e a primeira serra a ser conquistada nesse dia foi a Serra de Alvelos. Parei no topo, fiz o habitual ritual de rega e de massagem, não é? E quando estava já a sair, estava a dar um aperto no saco de selim, e uma das pecinhas que permite fazer o encaixe das fitas partiu-se. E era uma peça que eu não tinha como resolver. Então tive que encontrar ali uma solução um bocado magaga, mas já se resolveu e deu para aguentar a aventura toda. É claro que à medida que os dias foram passando, eu fui conseguindo criar soluções mais interessantes e eficientes, e isto também é a parte boa das aventuras, é que a primeira solução que nós encontramos é uma para resolver de imediato e depois vamos pensando e conseguimos ir melhorando a forma como resolvemos o assunto. Conquistada a Serra de Alvelos, portanto, aqui eu parei num primeiro topo, aquilo ainda tinha mais um outro topo, e depois era a descer até Oleiros. O meu plano era parar em Oleiros, mas era um bocado cedo. Eu creio que quando cheguei a Oleiros eram para aí 10 e picos, e achei que era muito cedo para parar. E então, disse, tudo bem, tenho a Serra Vermelha para fazer já agora, vou fazer e depois paro na primeira oportunidade. A Serra de Oleiros começa-se logo de Oleiros, desculpa lá. Para a Serra Vermelha começa-se logo a subir ali em Oleiros e, como tal, era uma subidinha, tinha ali umas pendentes porreiras e era longa. E até chegar lá acima à Serra Vermelha, se bem que os últimos 2 km, aquilo lá todo deviam ter sido uns 10 ou 12 talvez, mas os últimos 3 km eram mais suaves. Mas houve ali 8 km que aquilo foi sempre a castigar e totalmente deserto de árvores. Conquistada a Serra Vermelha, mais uma pequena euforia, 5 serras já feitas,
e segui sempre a descer, não é? Depois é a parte boa, e a minha ideia era parar em Cambas. Eu já lá tinha passado em Cambas, de outras aventuras, que eu tenho apenas praia fluvial, um povoado pequeno, deve ser tipo uma aldeia. E pensei que tivesse qualquer coisa aberta. Mas quando cheguei lá, nada, zero, zero. E eu aí fiquei um bocado preocupado, porque já estava há muitas horas a pedalar. O pequeno almoço já tinha ido à vida há muito tempo e já tinha feito 2 serras e já tinha subido bastante. Bom, geri com a nutrição que tinha levado e mal saí de Cambas apanhei ali 4,5 km, 9%, com um sol terrível. Mas tive que fazer. Cheguei lá acima, completamente encharcadinho e depois aquilo começava a descer. Mas já estava a pensar, e agora quando é que vou encontrar aqui um sítio para parar? E até encontrar um sítio para parar ainda demorou bastante tempo, porque eu só consegui encontrar um sítio para parar já perto do meio-dia. E aí com o calor eu já estava ali a chegar a um ponto que eu não gosto. Mas pronto, felizmente encontrei um sítio para parar. Parei, almocei em condições. Foi um almoço digno de uma comezaina fantástica. E depois segui e já sabia que tinha mais 2 serras para fazer. A próxima serra era a Serra do Morandal, já a caminho da zona do Fundão. O calor era infernal, árvores muito poucas, povoações nem vê-las, quando havia alguma coisa eram casas de pedra. Portanto, olha, fui andando até chegar a um ponto em que o meu trilho, ou melhor, o meu treco me mandava por uma estrada que era um trilho, a subir toda escavacada. E eu pronto, aí olhei para o GPS, vi que podia dar a volta pela estrada de Alcatrão e lá segui. Portanto, pronto, foi digamos que o segundo imprevisto do dia. Foi aí nesse pedaço em que tive que fazer um desvio, mas felizmente que fiz esse desvio, porque depois mais à frente, nesse desvio, apanhei uma fonte de água gelada que deu para refrescar totalmente o corpo, para reabastecer os líquidos e seguir. Mas fiz mais uns quilómetros e comecei a sentir os meus intestinos um bocadinho estragados. E portanto, houve uma altura que eu não tive alternativa, tive que fazer uma paragem de emergência e mostrar ao mundo as minhas virtudes, não é? Ao mundo e ao campo. Porque não dava, tive mesmo que parar. Segui caminho, comecei a subir para a Serra do Moradal, apanhei mais uma fonte, mas isso já foi depois de ter feito a Serra do Morandal. Apanhei mais uma fonte já relativamente perto da Serra da Gardunha, que também soube pela vida. E nesse dia já não parei mais no sentido de sítios com coisas para comer, não é? Portanto, tive que fazer, foi um dia onde eu parei muito pouco para o dia que foi. Portanto, olha, rejuvenescido, não é? E ressuscitado por essa segunda fonte, lá segui direito à Serra da Gardunha. A parte final da subida da Serra da Gardunha era um bocadinho agressiva em termos de pendente, mas tinha 2 ou 3 espaços de descanso e era no meio de uma estrada que tinha cerejeiras de um lado e do outro, e portanto acabou por ser agradável porque havia algumas sombras. E quando eu lá cheguei acima, foi de facto o melhor momento do dia, porque eu, quando acabei o topo, encostei a bicicleta ao muro e foi direto da árvore a comer cerejas. Soube-me super bem e deu-me ali uma forcinha para fazer os quilómetros finais que tinha até Penamacor, que ainda eram uns quilómetros, uns 20 e tal ou 30 quilómetros, mas com calor abrasador, já não havia dificuldades, mas ia estar muito quente. Pronto, a chegada ao hotel foi o habitual, como o jantar era no hotel e havia pequeno almoço, não houve tema nenhum, e portanto o dia encerrou. Espero que tenham gostado, fiquem por aí, vão subscrevendo o canal, tratando de ativar as notificações, mas já sabem, se não quiserem fazer isso, estejam atentos ao meu Instagram e ao Facebook, que eu darei nota da saída de novos episódios. É isto. Abraço, malta.